Olá a todos. Gostaria de agradecer primeiramente a Márcia Áurea, que me fez esse convite para vir falar um pouco aqui sobre a psicologia, sobre a espiritualidade diante dessa situação do coronavírus, do novo coronavírus, que estamos passando, um momento de isolamento, de cautela, de medo, né? E gostaria de também pedir para que antes de iniciarmos, todos possamos preparar um copinho de água, colocar ao lado e que mentalizemos os pacientes da fluidoterapia, que hoje, na quarta-feira, é o dia de fluidoterapia da nossa casa, né? É também o dia de estudo mediúnico, dia de reunião mediúnica, dia de reunião de desobsessão. Então, vamos utilizar esse momento para alinhar os nossos pensamentos, e voltar a nossa mente para o centro. Vamos visualizar o centro enquanto a gente conversa um pouco aqui, tá bom? Eu gostaria primeiro de fazer uma pergunta, né? Em que nível está o medo de vocês, né? Sabemos que o medo é um sentimento inato em todos os seres humanos. Todos nós nascemos com medo, né? E o medo, ele nos protege, né? Então, se nós vamos atravessar a rua, nós temos medo de sermos atropelados. Então, a gente para, olha para um lado, olha para o outro e atravessa com segurança, né? Então, existe pessoas que deixam que esse medo se ultrapasse, né, do nível considerado o normal e começam a sentir as questões físicas, né, como taquicardia, sudorese, sensação de desmaio, dores de cabeça, dores no corpo, tudo isso causado por uma alimentação desse medo, né? O medo é gerado pela forma que a gente pensa. Então, o que a gente está pensando? Como que a gente está lidando com a situação atual, com o que a gente está passando, né? O nosso medo, ele está sendo coerente com o que a gente está passando? Ou a gente vem alimentando ele? Ou a gente vem cada vez mais dizendo, não, vai passar, porque vai todo mundo pegar doença, porque isso vai acontecer, vai ser uma tragédia, vai ser um desastre. Isso vai sim repercutir no nosso corpo e nosso corpo vai se preparar para se proteger desse medo. Mas é um medo que está sendo alimentado pelos nossos pensamentos, né? Então, assim, eu costumo falar muito que dentro da psicologia cognitivo-comportamental, a gente trabalha com a relação de sentimentos, pensamentos e comportamentos. Então, os nossos pensamentos, eles geram os nossos sentimentos, que esses sentimentos geram o nosso comportamento. Trazendo para o exemplo do atravessar a rua. Quando você vai atravessar a rua, você pensa o quê? Serei atropelado. Qual o sentimento? Medo. E o que você faz? Você para, olha e atravessa. Então, esses três elementos, eles têm sim uma relação que não dissocia um do outro. Então, para que a gente passe a ter melhores sentimentos, nós temos que controlar o nosso pensamento, como que a gente está pensando, né? Então, o que alimenta tantos pensamentos negativos nessa época, né? Então, assim, excesso de informação, né? Então, televisões abertas, elas passam o dia inteiro, 80% da programação está sendo voltado para informações mundiais sobre o que está acontecendo do novo coronavírus, né? E isso vai fazer com que sim, a gente tenha um medo e outro medo e outro medo e ter crises de ansiedade sim, né? Então, existe sim algumas estratégias que ensinamos, né, para relaxar, para aliviar a tensão, para aliviar um pouco do estresse, que seria, por exemplo, a respiração diafragmática. Essa respiração consiste em você inspirar pelo nariz, segurar 5 segundos e expirar pela boca, num processo de repetição de mais ou menos 3, 5 vezes, depende da necessidade.
Logo após, existe um outro exercício que também podemos utilizar, que é o do relaxamento progressivo, que consiste em fazermos pequenas pressões no nosso corpo, iniciando pelos pés, tá? Após fazer a respiração. Isso vai nos dar um momento de relaxamento momentâneo. Mas e aí? Eu vou passar o dia todinho respirando e fazendo pressões no meu corpo? Né? Essas são técnicas de imediata, para a gente conter uma crise de ansiedade imediata. Mas e para a gente preparar o nosso pensamento? Né? O que é que a gente pode fazer? Então, existem muitas coisas, né? Muitas estratégias que podemos utilizar. Desligar um pouco desse excesso de informação, utilizar principalmente nossa criatividade, né? Então, pessoas que nem sabem que tem a capacidade de fazer um bolo, pessoas que não sabem o valor que é ter a família por perto, né? Nunca assistiram um filme, uma série durante um final de semana inteiro. Então, assim, podemos utilizar o nosso tempo que estamos dentro de casa, confinados, e usar nossa criatividade, né? Aproveitarmos para conhecermos o nosso familiar. Muitas vezes a gente não sabe como eles pensam, quem eles realmente são intimamente, sabe? Então, são momentos da gente refletir e descobrir o que vai fazer bem pra gente dentro desse confinamento, né? Então, tem pessoas que dizem, Ivana, eu vou passar o dia todinho arrumando a casa, varrendo, cozinhando. Não, isso aí pra mim é demais. E tá certo. Então, tem pessoas que já vivem uma rotina tão corrida durante a semana que talvez esse seja o momento para que essas pessoas possam realmente ficar sem fazer nada. E para ela isso vai ser bom, sabe? Vai ser saudável. Ficar sem fazer nada, só parando e pensando e refletindo sobre si mesmo, né? Sobre seus comportamentos, sobre suas atitudes. Então, não existe uma regra, né? Uma receitinha de bolo que é assim, eu vou fazer isso, eu vou assistir série, eu vou fazer isso. Não, tem coisas que a gente sabe que vai ajudar, sim. Uma atividade física dentro de casa, né? Muitas pessoas estão disponibilizando lives aí de entretenimento, de música, de shows, de atividades físicas. Então, a gente vai ter que selecionar aquilo que nos faz bem e não querer repetir o que todo mundo faz, né? Mas isso são estratégias, né, que eu acredito que existe uma coisinha assim que a gente possa pensar e fazer, que ele engloba tudo isso, né, todo esse momento de relaxamento e que é a solidariedade, né? Então eu comecei a dar uma olhada, né, sobre a relação da solidariedade, da saúde mental, do nosso controle emocional. E eu achei um artigo chamado A Solidariedade, por Altamirando Carneiro, no site O Consolador. E eu vou ler um pedacinho para vocês. Tem um trecho que ele diz: ser solidário é sentir necessidade íntima de partilhar alguma coisa com o próximo. É o sentimento de identificação com os problemas dos outros que leva as pessoas a se ajudarem mutuamente. É o compromisso pelo qual nos sentimos na obrigação de ajudar-nos uns aos outros. E aí, logo em seguida, eu também encontrei uma pesquisa de Alan Lux. Ele é um pesquisador científico americano e ele escreveu um livro chamado O Poder Curativo de Fazer o Bem, né? Exatamente para entender essa relação do trabalho voluntário, da saúde física, da saúde mental e emocional. E aí ele entrevistou 3.000 pessoas que tiveram sensação de bem-estar após fazer o bem, com a redução dos níveis de estresse e um maior equilíbrio emocional. Essas pessoas relataram sentir, após fazer o bem, um calor no peito, energia renovada, um sentimento eufórico e uma calma profunda. Consequentemente, apareceram melhoras na insônia ou desaparecimento, né? Aconteceram melhoras ou desaparecimentos na insônia, úlceras, dor de cabeça, dores nas costas,
depressão, gripes e resfriados. Então aí eu pergunto, o que a gente está fazendo aí nessa quarentena para ajudar o próximo, né? Tem uma frase que eu também gosto muito, sabe? Que é assim, aceitar as coisas que a gente não pode modificar e modificar aquelas que podemos, né? Termos coragem para modificar aquelas que podemos. Então, quando a gente pensa muito na situação fora do Brasil, por exemplo, a gente sabe que está uma situação terrível e difícil. Mas o que a gente pode modificar em relação a isso? O que a gente pode fazer, além da gente estar alimentando nossos sentimentos negativos, né? O que está a nossa mão de fazer por essas pessoas? E aí eu digo, o que a gente pode fazer nesse momento é orar, pedir proteção para todas essas pessoas que estão sofrendo. Mas, quando a gente traz um pouquinho para perto da gente, o que é que a gente pode fazer por essas pessoas? O que é que está a nosso alcance de modificar? Então, a gente pode sim modificar a situação de uma família, a gente pode colaborar com centros que estão aí arrecadando produtos de higiene, alimentação, para ajudar as pessoas mais vulneráveis, né, as pessoas mais carentes e pessoas que não estão podendo trabalhar, pessoas autônomas, né, que não estão podendo trabalhar por conta do isolamento, né? E, inclusive, o TEAC, Márcia Áurea, lançou recentemente, né, a campanha para doação de produtos de higiene e de alimentos e que no dia 6 serão entregues às idosas que são assistidas pelo TEAC. Então, foi disponibilizada uma conta de banco para que as pessoas, quem puder, né, possa fazer a sua doação, se não quiserem sair de casa para comprar os materiais, então pode fazer essa transferência e que alguém do centro, eu acredito, não sei se Jussara, mas alguém irá pegar esse montante, fazer essa compra e a distribuição para essas idosas assistidas pelo centro. Então, existem sim formas, né, da gente ajudar o outro. Tem outras pessoas, como Ledinha, por exemplo, que está fabricando em casa máscaras e doando para as pessoas, né? Não serve, são máscaras que não servem para hospitais, mas para uma pessoa que precise sair para ir numa farmácia, que precise sair. Então, além dela estar utilizando o tempo dela para ajudar, né, a passar o tempo, a aliviar a tensão e o estresse, ela também está ajudando as pessoas, né, fazendo essas doações. Como pessoas que utilizam daquilo que tem de melhor, utilizam daquilo que sabem e compartilham com outros também. Né? Eu separei também aqui um trecho do Evangelho que diz o seguinte, o capítulo 25, o item 8, que fala: a terra produzirá bastante para alimentar todos os seus habitantes. Quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis da justiça, de caridade e de amor ao próximo, quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império, o supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro, e cada um terá o necessário. Né? Então, vamos nos perguntar, né, o que é que a gente está realmente fazendo para ajudar o outro nessa quarentena? Né? Sabemos que é muito importante que a gente permaneça em casa, né? Mesmo sabendo que existirão impactos, sim, aí na sociedade, economicamente falando, mas precisamos cuidar da vida, da nossa vida, da vida das pessoas, da nossa família. E aí, eu pergunto também, quem de vocês já perdeu um ente querido, né? Quem de vocês já pensou em dizer assim, ai, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria protegido mais o meu pai, o meu avô, né? Eu teria protegido mais o meu filho, né? Então, estamos nessa oportunidade agora de protegê-los agora, para que futuramente a gente não diga, poxa, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria ficado em casa. Então, se você puder, fique em casa, não saia sem necessidade. Né? Vamos também ajudar as pessoas da forma que a gente puder, seja materialmente falando,
sejam com orações, com vibrações. A gente sabe sim a importância de vários pensamentos juntos e unidos, a força que tem, não é verdade? Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer, né, por esta oportunidade de estar aqui passando um pouco para vocês, né, de como a gente driblar esses medos, driblar essas ansiedades. Muitas estratégias foram faladas, mas nenhuma tão importante e fundamental como sermos solidários hoje. É um bem que foi comprovado cientificamente que não faz bem só para o outro, faz bem para nós mesmos, né? Muito mais para nós, né? Então vamos refletir como está a nossa moral, como estão os nossos princípios, né, nesse momento, né? Um momento tão importante para o mundo. Hoje nós vemos que esse vírus veio para acalmar o planeta, na verdade, né? Que estava tanto sendo prejudicado por nossas ações. Hoje os rios estão mais limpos, a poluição diminuiu, o satélite mostra como uma foto tirada de cima, como a poluição diminuiu, principalmente ali na China, né, por conta desse isolamento. Então, será que isso não foi necessário? Né? Será que esse vírus não foi lançado ao mundo como um antibiótico para que nós parássemos de prejudicar esse mundo? Então, vamos pensar o quanto que eu, nas minhas atitudes, estou prejudicando o mundo e o que eu posso fazer para ajudar esse mundo agora, né? Então, vamos ter fé, vamos orar. Quando esse vídeo terminar, vamos baixar nossas cabeças e fazer uma oração de agradecimento, não só individual, um agradecimento coletivo, um agradecimento aos serviços essenciais, aos médicos, enfermeiros, aos garis, aos faxineiros, né, que estão por aí limpando os hospitais, que estão por aí mantendo o ambiente cada vez mais limpo, aos caminhoneiros, aos funcionários de farmácia, de supermercado, telemarketing, que são serviços que não param, né? Então vamos sim pedir toda a bênção do mundo para todas essas pessoas. Vamos pedir sim proteção para todas as pessoas que estão perdendo suas famílias, para os enfermos que estão internados, que estão em isolamento social, tentando se recuperar dessa doença, né? E vamos pedir a proteção para nós e para nossa casa, nossos familiares, e vamos sim pedir para que cada um continue em casa, que esse momento vai passar, né? Então, depois de grandes tempestades, sempre vem a calmaria. Então, essa é mais uma tempestade que estamos passando e que juntos, fazendo uma corrente muito grande de pensamentos positivos, vamos sim gerar muitos sentimentos melhores do que apenas o medo. Vamos seguir com a nossa oração ao final desse vídeo e mais uma vez, obrigada pelo convite, Márcia Áurea. Espero ter colaborado um pouquinho com essas palestras, né, que estão sendo disponibilizadas por vídeo, já que infelizmente não estamos podendo estar no nosso centro, e que isso passe rápido, passe logo para podermos nos abraçar novamente, nos encontrarmos novamente e confraternizarmos quando pudermos ir ao centro, né? Então fiquem na paz, fiquem com Deus, tudo de melhor para todos vocês, que Deus abençoe, que assim seja.